Olá, nós vamos ver uma prática utilizando os sistemas, de banco de dados do Axis. Então, já com o aplicativo instalado aqui, a gente vai começar um banco de dados em branco, dá um duplo clique. Claro que existem diversas versões aí do Microsoft Axis, mas a gente está trabalhando com a versão mais atualizada no 365. Então, caso você esteja vendo esse vídeo alguns anos depois dessa apresentação, dessa gravação, possivelmente há uma versão com alguns detalhes melhorados. Então vamos lá. O Axis, no momento que você abre e já vai iniciar um novo banco de dados, você ainda não salvou um nome de banco de dados, você ainda não salvou nenhuma tabela, na verdade você não tem conteúdo nenhum inicializado. Então o Axis ele já abre para você um modo para você começar a incluir campos naquilo que vai ser a sua primeira tabela no banco de dados. Então ele já deu uma sugestão até de nome, tabela 1, e essa é uma forma de você adicionar os campos na tabela. Aparece aqui já o código como uma sugestão de um primeiro campo, que foi colocado, e você pode ir adicionando campos aqui, já escolhendo qual tipo de dados que você deseja, qual domínio de dados que você deseja. Então, por exemplo, vou colocar aqui um número, e ele já colocou o domínio de dados aqui, atribuindo 0, e você pode renomear esse campo. Então, só clicar aí com o botão direito, renomear campo, ou excluir campo, no caso nosso, renomear campo. Coloco aqui, por exemplo, CPF, saio do foco e ele já renomeou o campo. Então essa é uma das maneiras, uma das formas aí de começar a colocar campos em uma primeira tabela. Você também pode preferir um outro modo de exibição, então tem esse botão aqui no canto esquerdo. E são dois modos de exibição, então, modo de exibição de folha de dados, que é o que a gente tem atualmente, e outro que eu prefiro para esse primeiro momento de design, mas isso é só preferência, tá? E ele já pede para eu salvar o nome da tabela. Então a gente vai pegar um exemplo, que é esse modelo aqui, que é um modelo do mercado, é um modelo lógico feito no BR Modelo, que é complexo o suficiente para a gente fazer uma aplicação aqui, explorando as principais ferramentas do Axis para aqueles modelos mais comuns, mais normais de serem implementados para aplicações pequenas. Okay? Então, voltando lá no nome da tabela, a gente vai começar pela tabela mais importante aqui, mais fácil de inicializar, que é a tabela pessoas ou pessoa. É importante que não tem uma regra definida, mas se você utilizar em uma das tabelas o plural, você vai continuar utilizando plural em todas as outras tabelas. Você vê aqui que não tem um padrão assim perfeito. Então, uma sugestão, ou usa no singular ou usa no plural, aí é um tanto faz. Tá? Então, eu vou ser um pouquinho do contra em relação ao que está lá na imagem e vou colocar aqui pessoa. Tá? O nome dessa minha tabela vai ser pessoa. O Axis, ele já, para evitar de ficar dando alertas, ele cria um campo código do tipo, o domínio de dados é numeração automática, mas ele é um tipo inteiro, Toda numeração automática é um tipo inteiro. Então ele já adicionou um código e definiu que era a chave primária. Ok. Aí a gente incluiu o CPF, ainda naquele modo de folha de dados, exibição de folha de dados. Dissemos que o CPF é numérico, mas na verdade o CPF não é número, O correto seria ele ser um texto curto. E aí, selecionado o texto curto, eu olho aqui qual o tamanho do campo. Então ele está como 255, isso que é um texto curto. Então eu preciso mexer no tamanho desse campo, visto que CPF ele não tem tantos caracteres assim, não são 255. Na verdade você sabe que tem 11 caracteres, 11 números, E existem os separadores também, que poderiam ser 3 separadores. Então daria um total de 14, o tamanho
de um campo CPF. Você tem que contar os caracteres para o número e os caracteres que são os espaçadores também. E aí você pode escolher até mesmo formato, né? Na verdade, melhor do que formato, máscara de entrada. Bom, aí apareceram aqui alguns formatos que a gente pode utilizar para aquele campo. Tá? Então eu defini tamanho 14, mas olha só, o Axis ele já tem a sugestão do formato aqui para o CPF, então eu posso adotar esse formato aqui. Bom, e aí sabe-se que sempre que aparecer um campo, você escolher, né, um campo do tipo texto, você vai poder mexer na máscara de entrada. Tá? Eu não recomendo ficar mexendo muito em máscara de entrada, acho que isso também pode confundir um pouco depois lá na frente, dependendo da aplicação que você utiliza, mas para os formulários no Axis é bem útil também. Tá? Bom, então vamos deixar essa tabela tal como está a tabela de pessoa ou pessoas, né, ali na imagem. Então ele tem o código, o nome e um número de celular. Esse número de celular, você também vai ter que optar por qual domínio de dados. A gente precisa lembrar que quando você escolhe número, o número de celular, né, apesar de você falar o número de celular, são os números de celular. Né? Então, ninguém fala o número de celular como um número inteiro. Né? Na verdade, você tem vários números. Okay? Então, não seria, por exemplo, 992, seria 992, né? Assim que a gente fala. Então, como é dessa maneira, você também pode utilizar um texto curto. E ao utilizar texto curto, se você optar por uma máscara de entrada, você tem algumas possibilidades, né? Mas a primeira que já selecionada é justamente do telefone. Então você escolhe o telefone. Tá? Se precisar fazer alguma modificação, você pode fazer aqui direto ou fazer lá na própria janela. Bom, são só esses campos aqui. O código já foi definido como chave primária, né? Então eu salvo esse meu projeto banco de dados, salvei a tabela pessoa. E agora eu vou criar outras tabelas. Então, por exemplo, vou criar fornecedores, vou criar a tabela reside, todas essas tabelinhas aqui eu devo criar. Então eu vou criar aquelas principais tabelas para a gente ter um entendimento melhor, né, de algumas funcionalidades dessa ferramenta, que depois vão ser funcionalidades bem semelhantes para outras ferramentas, como por exemplo o LibreOffice. Okay? Então eu vou clicar aqui em criar, vou criar uma nova tabela, vou mudar o modo de exibição para modo design, não é necessário, é só uma preferência minha, tá? E vou criar agora essa tabela aqui que é de fornecedores. Então coloco aqui fornecedor, né? Uma vez que eu criei como pessoa ao invés de pessoas, eu também não vou colocar fornecedores, vou colocar fornecedor. E aí ele já me deu a sugestão do código como numeração automática. Só que eu vou tomar um cuidado maior aqui. E esse campo, código, na verdade, o identificador da tabela fornecedores, ele vai ser o código da pessoa que migrou como chave estrangeira para a tabela de fornecedor. Tá? Vou dar um nome para esse campo de maneira que eu consiga lembrar, né, que esse campo veio da tabela pessoa. Então, olha só. Aqui no BR modelo, quando foi gerado do modelo conceitual para o modelo lógico, o BR modelo colocou lá FK, de foreign key, né? A pessoa, da tabela pessoa, código, ok? Na verdade, o BR modelo colocou pessoas, né? Eu que depois renomeei aqui para pessoa. Então a gente pode fazer a mesma coisa, poderia colocar aqui FK, então, um underline, né? Pessoa, underline, código. E ele é numeração automática. Apesar do código em pessoa ser numeração automática e ter migrado para fornecedores, eu não posso colocar que o FK pessoa código é numeração automática. Porque quando eu trouxer o cadastro de uma pessoa, complementando aquele cadastro de pessoa como fornecedor, eu preciso trazer aquele código daquela pessoa. Ou seja, se for o João, eu preciso do código do João para ser gravado aqui no cadastro de fornecedores. Okay? Então, se for a empresa X, né,
Então, o código da empresa X como fornecedor, e não uma geração automática, senão não vai ter nada a ver uma tabela com a outra, vai ficar muito estranho. Tá? Então, como eu comentei, todo número, todo campo de numeração automática, na verdade, ele é número, né? Do tipo inteiro, inclusive. Então, seleciono lá número, e aqui, ó, tamanho do campo, ele já está como inteiro longo. Normalmente é interessante deixar como inteiro longo mesmo. Você pode colocar até o simples ou inteiro aqui, byte, né? Mas normalmente é melhor deixar inteiro longo. Se você imaginar que pode ter um número muito grande, né, de cadastros, então ele fica como um inteiro longo. Se você quiser otimizar bastante a estrutura, né, o esquema do seu banco de dados, aí sim você escolhe um inteiro mais curto. Tudo bem, desde que seja suficiente, né, para todos os fornecedores, ou melhor, todas as pessoas. Okay? Então esse realmente é um número. Tá? E aí eu coloco os outros campos. Então o fornecedor tem logo, esse logo ele não é um campo texto, também não é um campo número. O Axis tem esse domínio de dados aqui, que é o objeto. Tá? Então você vai inserir um objeto, uma imagem. Além do logo tem índice de confiança. No Axis aqui em português, né, se eu estou com Axis em português, você pode usar o cedilha, não vai ter problema nenhum, pode usar acento também, ele reconhece a língua portuguesa. Então ficaria índice confianca, tá? Aqui no meu caso, mas como eu comentei, pode se colocar em português e tudo bem. Esse índice de confiança, ele é um texto curto? Bom, a princípio eu não sei exatamente o que é esse índice, mas se ele for possivelmente um número, né? Então eu já preparo ele como número. Bom, o importante é que vocês precisam acertar o domínio dos dados antes de começar a inserir os dados na tabela. Porque se você deixar o banco pronto e começar a inserir dados lá, depois você não vai conseguir mudar radicalmente, né, o tipo de campo. Então, se você estava trabalhando com número, tentar fazer uma mudança para texto ou vice-versa, né, não vai ser possível. Então, isso vai te atrapalhar bastante. Bom, além desses campos, existe o CNPJ, né, dessa empresa. E o CNPJ da empresa, a gente pode, lá pelo texto curto, buscar uma máscara para ele, né? E tem aqui, ó, CNPJ, o antigo CGC, né? CNPJ conhecido hoje. Já formou a máscara aqui e ok, salvo, né? Todo o meu banco de dados, então essa tabela já está salva. Como a gente vê aqui no BR Modelo, eu tenho esse campo chave estrangeira como chave primária ao mesmo tempo, então foi o que a gente definiu por enquanto como apenas chave primária, né? Esse FK pessoa código. Então não se enganem, apesar de ter colocado o FK, não tem nada ainda definido no Axis que ele é um campo chave estrangeira. Por enquanto ele é apenas um campo chave primária da tabela fornecedor. E eu não relacionei a tabela fornecedor com a tabela pessoa ainda. Claro que a gente vai fazer esse exemplo com as relações de uma forma um pouco prematura ainda, né? Porque a gente acabou de criar apenas duas tabelas e a gente vai já relacionar elas. Não é necessário já fazer o relacionamento. Muitas vezes os programadores de banco de dados, né, eles vão preferir criar todas as tabelas e depois fazer os relacionamentos de uma vez. Mas a gente não vai construir todo esse banco de dados agora no Axis, né? Então só para mostrar como é feito o relacionamento entre duas tabelas, a gente está aqui no menu, né? Página inicial, e em ferramenta de banco de dados a gente tem relações, tá? Então a gente vai definir a relação por aqui. A gente tem duas tabelas aqui à disposição, então pessoa e fornecedor, e se elas estiverem abertas nessa palheta, o Axis vai reclamar e não vai deixar você fazer as relações. Tá? Então as tabelas precisam ser fechadas primeiro, para depois você fazer o relacionamento. Se você simplesmente vem aqui ao lado, você tem a tabela fornecedor e a tabela pessoa. O fornecedor está selecionado, já puxa para cá. Pessoa a mesma coisa, puxa a tabela pessoa para cá. E o relacionamento entre essas duas tabelas se dá por código em pessoa com FK pessoa código. E é simples, clica em código lá na tabela pessoa, arrasta
até o FK pessoa código, não pode arrastar para outro atributo, senão vai ser errado, né? E aí abre essa janela. Essa janela é só para confirmar que você está na tabela pessoa com o campo código relacionando com o campo FK pessoa código lá na tabela fornecedor. É importante no Axis que você selecione esse campo impor integridade referencial, tá? Que aí ele vai realmente fazer essa relação. Todo o código que você vai colocar aqui no campo FK pessoa código em fornecedor, ele precisa existir na tabela pessoa, porque é quase como se a tabela pessoa fosse a tabela mãe, né, a tabela pai da tabela fornecedores. Há uma dependência de existência. Um cadastro de fornecedor só existe aqui se ele já existe também na tabela pessoa, tá bom? É sempre assim. Onde você tem a chave estrangeira, para que o valor aqui de chave estrangeira exista nessa tabela onde ele é chave estrangeira, lá onde ele é chave primária, ele precisa existir antes, tá? Então a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, vamos pegar um outro local aqui, vendas e contém, né? O identificador da venda vem para contém, ó. Só que para você digitar um número de venda aqui na tabela contém, é necessário que esse número já tenha sido gerado aqui na tabela de vendas. Tá? O campo número já precisa ter aquele número. Bom, mesma coisa para código do produto, por exemplo, né? Ele precisa existir primeiro na tabela produto, para depois você usá-lo, né? Num cadastro, num registro aqui na tabela contém. Muito bem. Bom, os outros campos aqui eu não vou entrar no mérito agora, o importante para a gente é só impor integridade referencial. E ele está colocando aqui tipo de relação, 1 para 1. E é 1 para 1 mesmo. O Axis ele já entende qual é o tipo de relacionamento o grau, né, do relacionamento que é colocado. Por quê? Por que é 1 para 1 e não 1 para muitos? Ele é 1 para 1 porque o campo que você usou aqui como chave primária para relacionar com o outro campo, ou seja, a chave estrangeira na tabela fornecedor, também é chave primária. E aí a gente precisa lembrar que um campo-chave primária ele não pode repetir, ele não pode ter um valor repetido na tabela. Então não tem chance de um mesmo código de pessoa estar N vezes na tabela fornecedor. Por isso que é 1 para 1. Agora, se esse campo ele não fosse chave primária, ele fosse apenas estrangeiro e eu relacionasse então com ele, aí o Axis ia colocar N aqui, porque eu não impus nenhuma regra, né? Não tem nenhuma regra ainda definida. Ou seja, o código da pessoa então poderia aparecer várias vezes aqui. É o que vai acontecer, por exemplo, com o código do produto e o número da venda na tabela contém. Esses dois campos, por enquanto, não formam a chave primária, mas se você definir que os dois vão formar a chave primária, ainda assim o código do produto pode aparecer mais de uma vez na tabela contém, assim como o número da venda também pode aparecer de uma vez na tabela contém. A diferença que tem aqui para fornecedor é que o único campo que era chave estrangeira vindo de pessoa, que vai se relacionar com pessoa, foi exatamente eleito como chave primária. Tá? Então, é ele sozinho, ele não pode repetir nessa tabela, enquanto que na contém o código do produto e o número da venda, mesmo que os dois juntos formem a chave primária, eles podem repetir, desde que nunca repitam a mesma combinação no par. Né? Por exemplo, código de produto 2, número da venda 10. Isso só pode aparecer uma vez em um registro. Agora, o código do produto 2 com a venda 11, tudo bem, com a venda 12, com a venda 15, enfim, não tem problema nenhum. Assim como a venda 10 pode estar com o produto 3, com o produto 4, produto 100, também sem problema nenhum. Então eles podem repetir. O que não repete é a dupla. Então, como eles podem repetir, o Axis vai colocar de 1 para muitos. Tá? Então, ok, eu fiz o relacionamento já de pessoa com fornecedor nas relações, salvo, né? Sempre é importante salvar. Posso fechar aqui. E quando eu der um duplo clique em fornecedor, ó, já aparece para mim uma folha de dados. Tá? Modo de exibição, folha de dados. Então eu posso ainda colocar mais campos, posso mexer em alguma coisa aqui, mas eu também já posso incluir dados. Tá?
E aí o interessante é o seguinte, ó, digamos que eu ainda não cadastrei nenhuma pessoa e eu já quero cadastrar um fornecedor. Eu preciso dar um código desse fornecedor, que é um código de pessoa, vou colocar lá não vou colocar logo, colocar um índice de confiança, vou colocar 7, vou colocar um número qualquer e tento ir para a linha de baixo. Mas quando eu tento ir para a linha de baixo, aparece essa mensagem, ó. Não é possível adicionar ou alterar registros, pois é necessário que eles tenham um registro relacionado na tabela pessoa. Então é aquilo que eu comentei, ó. Eu tentei colocar um FK aqui, mas que não é possível. Esse valor não é possível, porque ele não existe na tabela pessoa. Então vocês percebem que mesmo excluindo todos os valores que eu coloquei, ó, ele continua dando essa mensagem de erro. Então isso é bastante chato no Axis. Então você vai acabar tendo que fechar o aplicativo, né, salvar tudo, para conseguir sair daquela tela. Então eu estou voltando aqui no banco de dados. E aí o correto então é ir lá na tabela pessoa. Você não vai digitar nada no campo código, porque o campo código ele vai ser gerado autonumérico, né? E aí o CPF, você digita um número qualquer aqui, ele não vai fazer verificação por enquanto. A mesma coisa para o celular, né? Só para preencher. E ele já incluiu um código de pessoa 1. Agora sim, você pode ir lá no fornecedor, colocar aquele código 1, né? Um índice de confiança 7 lá e um CNPJ qualquer. Né? Eu não coloquei como obrigatório, então você também não é obrigado a preencher esses campos. E aí ele aceitou, ó, não deu aquele erro grotesco, né? Mas claro que fazia todo sentido, porque é a regra de chave primária e chave estrangeira. E clico em salvar. Bom, aí um passo importante é verificar onde seu banco de dados está salvo e qual o nome dele. Né? Porém, como havia dado um erro, o Axis ele salvou automaticamente, então ele colocou no database 1.accdb. A extensão está correta, tudo bem. Agora, o nome do banco e onde está armazenado é que você pode alterar. Então, na verdade, o que eu vou fazer é um salvar como. Tá? Salvando na pasta que eu desejo. Então, salvar banco de dados. E aí você pode escolher qual exatamente o tipo de banco de dados. Antigamente, a extensão dos bancos de dados Axis era .mdb. Né? Depois, ela virou accdb. Então a gente mantém a CCDB, que é um banco de dados mais otimizado, né? E clica em salvar como. Aí ele vai te perguntar em que pasta. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma pastinha e vou alterar o nome. Posso manter database, né? Mas vou colocar aqui mercado, né? Para ficar mais fácil para eu lembrar depois. Clica em salvar, ok? Ele está pedindo aqui, né, aviso de segurança, parte do conteúdo ativo foi desabilitado, clique para obter maiores detalhes. Ou já habilita, no meu caso eu vou habilitar porque é só uma questão de segurança, né, para o sistema operacional, então tudo habilitado. Ok, então por enquanto a gente só tem a tabela pessoa e a tabela fornecedor. É claro que vai levar, né, vai demandar um pouco de tempo aí para desenhar todas as tabelas aqui. Então, só para continuar uma lógica, né, que é necessária aqui para olhar, por exemplo, essas tabelas de muitos para muitos, né, que é o caso da entidade associativa 1 fornece, eu já tenho a pessoa, tenho o fornecedor, só que antes de criar a entidade associativa 1, eu vou preferir criar produtos, porque a chave estrangeira do produto, né, está na entidade associativa 1, então há uma dependência de existência. Um registro só vai existir na entidade associativa 1 se o produto que eu vou colocar ali no código, o código de produto que eu vou colocar nessa entidade associativa 1, existir já cadastrado na tabela de produtos. E, claro, né, também de fornecedor, o código do fornecedor, mas o de fornecedor a gente já criou a tabela. Então, criar, né, mais uma tabela, pode vir aqui direto em design da tabela, né, para não ir primeiro em folha de dados, a não ser que se prefira desenvolver no modo folha de dados, é claro, né? Então a gente já começa a editar essa que por enquanto se chama tabela 1. Dessa vez o Axis não colocou código, não colocou nada, porque a gente foi direto para o modo de design. Tá? Se fosse folha de dados, como a gente já poderia começar incluindo algum registro,
só em um campo, né? Ele já colocaria o código. Então, código, vou colocar sem acento ou com acento, como comentei, está em português, não tem problema nenhum, né? Ele aceitaria. E o código do produto é só de se tomar um cuidado, porque depende de que código que você está falando. Pode ser um código sequencial, ou um código de barras, ou um QR Code do produto. Então, dependendo do que for, você vai alterar a escolha. Se for um código sequencial, então você escolhe numeração automática. Agora, se for um código de barras, por exemplo, então escolher número vai ficar um pouco estranho ainda, né? Porque é um número muito grande de código de barras. Então você escolhe um texto curto, tá? E aí coloca a quantidade de barras, né? De números, né? Que tem nesse campo, ok? Bom, vou colocar numeração automática aqui, só por ilustração mesmo, né? Aí o outro campo é descrição. Se quiser colocar em português do Brasil, né, o cedilha e o tio, tudo bem, senão fica descrical lá. É um texto curto, se quiser diminuir, né, a quantidade de caracteres necessária. E um campo estoque, esse estoque é um número, né, inteiro. Então, vamos lá, número. Posso olhar aqui na propriedade, é um inteiro longo. Okay? E o preço, mesma coisa, se quiser usar cedilha, utiliza. E aí o Axis, ele já tem um tipo de dados aqui que é o moeda. Você pode utilizar ele. Não é tão comum nos sistemas gerenciadores de banco de dados. Você já tem um campo currency, né, ou moeda. Então, você pode escolher no Axis. Senão, você vai ter que utilizar um campo número com 2 casas decimais. Né? Seria fazer isso daqui. Ó. Pegar um campo número e onde tem um inteiro longo, você substitui para decimal, né? E aí você pode até escolher um formato desse decimal, ok? Então, se quiser se assemelhar melhor com valor, né? Pode escolher esse daqui, por exemplo, que seria o padrão, tá? 2 casas decimais e separação por pontos a cada 3 casas. Mas como ele tem a moeda, então fica melhor a gente escolher o tipo de dados moeda aqui no Axis, tá? Muito bem, são só esses campos e o campo código seria a chave primária. Então, no que eu seleciono o campo aqui, eu posso vir aqui no botão chave primária e clicar, ele já definiu o código então como chave primária. Bem, vou clicar em salvar, ele vai pedir para eu confirmar o nome da tabela. Não é tabela 1, na verdade o que eu estou criando é a tabela produtos, ou produto, né, já que está adotando singular aqui. E clique em OK. Muito bom, então já tem a tabela produto. Se eu quiser incluir um produto lá, dou um duplo clique, né? Já posso colocar. Como o código é sequencial, eu não vou editar. O Axis coloca automaticamente. E eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, caneta, né? Mesmo dentro do mercado, vende caneta. Então, caneta. Estoque, sei lá, 34 canetas, né? E a que preço? R$3. Tá? E se eu quiser incluindo outros, tudo bem. Então, digamos que lá também vem da borracha, né? Borracha. E a borracha eu tenho apenas 20 em estoque e o preço dela R$2. Tá? Então, notem que o Axis está colocando automaticamente o número aqui no campo código. Se fosse um código de barras, eu teria que inserir esse código de barras. Nada impede também, aí é uma técnica que o programador de banco de dados ou o arquiteto de banco de dados vai utilizar. Ele pode ter esse código como chave primária, né, esse campo código como chave primária, então sequencial, e ele também pode ter um outro campo que é o código de barras, um terceiro campo que é o QR Code. Não tem problema nenhum, né? E aí ele vai decidir quem desses campos vai ser o identificador, já que em teoria eles seriam candidatos, né, à chave primária, todos eles. Okay? Mas o sequencial normalmente, se ele existir, é porque está sendo utilizado para ser a chave primária. Senão não faz muito sentido você ter ele em um outro campo que foi eleito como chave primária, né? A não ser que seja algum outro controle que se deseje fazer. Aí tudo bem.
Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui, voltar, né, no modo design, e a gente pode fazer algumas alterações nas tabelas, porque em cada campo que a gente seleciona, ó, dependendo do tipo de dados que foi escolhido, existem as propriedades desse tipo de domínio, propriedades do campo mesmo. Todo campo que faz parte de uma chave primária, ou é a chave primária, né, ele é de preenchimento obrigatório. Todos os registros, ou seja, todas as linhas nessa tabela, vão ser preenchidas no campo código, okay? Porque ele é o identificador. Então, para ele identificar cada uma das linhas, é necessário que exista um valor lá. Muito bem. Então, pode ser que eu deseje que outros campos da tabela também sejam de preenchimento obrigatório, porque senão, nesse caso aqui que estamos na tabela de produto, a gente teria o código do produto, descrição, estoque e preço. Se vocês conseguirem imaginar um produto sem descrição, vocês sabem que isso vai gerar problema de alguma maneira depois, né? Então é normal que todos os produtos que vão ser cadastrados tenham uma descrição, que é o nome do produto normalmente, né? Então você pode tornar obrigatório. Como? Vem aqui em propriedades, ó, e a gente vai ver. Tem desde o tamanho do campo, formato, máscara de entrada, legenda, né, que é só um rótulo ali diferente que eu coloco para o campo. São coisas para vocês explorarem, né, essas outras propriedades. Posso colocar um valor padrão para ele, né, mas não faria sentido no caso da descrição. Faria sentido, por exemplo, no cadastro de endereços, você colocar o F, né, digamos que o sistema vai ser direcionado para uma loja física num determinado estado. Então você já coloca o F lá, porque a maioria dos clientes que vão ser atendidos lá vão ter o endereço daquele estado. Bom, aí tem regra de validação, você pode explorar um pouquinho disso também, texto, né? E aí a gente chega no que era importante. Ele é um campo requerido? Ele está como não. Então você vai mudar para sim. E aí todo produto precisa ter uma descrição, senão ele não vai deixar você preencher, não vai validar, né, aquela linha. Bom, vou colocar só em descrição, é claro que aí é de se perceber, de se observar quais outros campos são necessários também. Clique em salvar, aí ele comenta aqui, ó, as regras de integridade de dados foram alteradas. Talvez os dados existentes não sejam válidos para as novas regras. Esse processo pode levar muito tempo. Deseja testar os dados existentes com as novas regras? Na verdade, a gente acabou de criar a tabela e esses dois registros que a gente inseriu, eles já têm a descrição, que foi a única alteração que a gente fez aqui. Então não vai ter impacto nenhum, não vai ter nenhum problema lá. Ele só está avisando que é uma mudança considerável, né? E se a gente tivesse alguma linha que não tivesse descrição, isso ia dar problema, tá? Mas como não tem, ok, sim. Né? E quando a gente dá o duplo clique aqui em produto, que a gente vai ver quais os produtos cadastrados, não mudou nada, continua tendo a caneta e a borracha lá. Mas vamos fazer só um teste aqui de inserir um terceiro produto sem uma descrição, tá? E aí eu vou dizer que esse produto tem 45 unidades no estoque e que ele custa R$10. Tento ir para a linha de baixo e ele vai retornar a mensagem de erro, né? Ou de advertência, na verdade. Você deve digitar um valor no campo descrição lá da tabela produto. Então é isso, o Axis está segurando, ele requer que você coloque a descrição aqui, porque foi a mudança que a gente realizou lá no banco de dados. Aí você pode escolher entre excluir essa linha aqui, ou realmente colocar um produto lá. Então a gente cadastrou caneta, borracha, por exemplo, vamos colocar um porta-copos, qualquer coisa assim, né? A R$10. Então aí vocês percebem que a gente já foi para a linha de baixo, ele validou o registro do porta-copos. Ok, então a gente já tem a tabela de pessoa, né? A tabela de fornecedor, a tabela de produto, e agora a gente vai criar essa tabela aqui que é a entidade associativa 1 fornece. Tabela que é resultante, né, do relacionamento entre fornecedores e produtos lá no modelo conceitual. Eram muitos para muitos, então foi criada essa tabela, veio o identificador de fornecedores, subiu também aqui o identificador do produto. Né? Então a gente tem duas chaves estrangeiras. E esse terceiro campo, né, que tem uma chave aqui, ele é a chave primária da tabela.
da forma como foi colocado aqui. Só que esse campo ele foi adicionado posteriormente, ele não existe no modelo conceitual. Existem duas opções aqui, pelo menos, né, de você implementar essa tabela. Você pode fazer dessa forma, adicionando um novo campo, que seria um identificador sequencial, né, um alfanumérico, por exemplo, aqui no Axis. Ou se não, você pode formar a chave primária dessa tabela com essas duas chaves estrangeiras. Aí é o projetista de banco de dados, né, que vai definir qual a melhor estratégia, dependendo principalmente do que acontece depois. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar que lá no modelo conceitual, a gente tem essa situação, onde a tabela fornece, que é justamente essa que a gente está tratando aqui, ó, entidade associativa 1, né? Conjunto de relacionamentos fornece. Então, foi um relacionamento muitos para muitos e eu quero relacionar esse conjunto de relacionamentos, que é a futura tabela lá no modelo lógico, né? Com a tabela de ordens de compra. E quando eu fizer esse relacionamento com a tabela de ordens de compra, o identificador dessa entidade associativa, ele deve migrar, porque deu N para N, ó, ele deve migrar para uma nova tabela que vai surgir, que é a entidade associativa 2. E aí, acaba que não é muito interessante você ter chaves primárias compostas, né? Então, quando você tem uma chave primária composta, muitas vezes o programador de banco de dados ele vai optar por criar uma chave primária, né, com um número sequencial para poder fazer com que essa chave primária, então, seja chave estrangeira em outra tabela. E aí, quando você vai ter a comparação, né, entre essas duas tabelas, é feita por apenas um campo. Okay? Então, anotem que a entidade associativa 2, por ela ter o relacionamento com fornece na entidade associativa 1, por ter o relacionamento com ordens de compra e com pedidos, ela está recebendo o identificador de pedido, ela está recebendo o identificador de ordem de compra e está recebendo o identificador de fornece. Okay? Então, são três chaves estrangeiras aqui. Continuariam sendo três chaves estrangeiras, mesmo que você tivesse aqui a chave primária, né? Porque o que define a quantidade de chaves estrangeiras nessa tabela é a quantidade de relacionamentos que ela tem com as outras tabelas e vindo de lá, né, a chave primária e os identificadores daquelas tabelas então. Então, não é porque é uma chave composta, né, que a gente teria duas estrangeiras aqui vindo de entidade associativa 1. Nós teríamos dois campos, mas como uma chave estrangeira composta, tá? Porque a chave primária aqui seria composta. Mas é claro que na entidade associativa 1, código do fornecedor e código do produto são duas chaves estrangeiras. Tá? Isso não dá para deixar de ser porque elas vieram, né, da tabela produto e da tabela fornecedor. Então, tal como eu comento que na entidade associativa 2 nós temos três chaves estrangeiras, na entidade associativa 1 nós temos duas estrangeiras. E aqui eu optei então por criar o ID como chave primária, né, para a entidade associativa 1, mas como eu disse, poderia ser formado por código do fornecedor e código do produto. Então agora a gente vai criar mais uma tabela, modo design. Essa tabela então é a entidade associativa 1 fornece. Aí eu vou colocar o nome dos campos, colocar aqui apenas ID, né? E como ele é sequencial, então numeração automática, esse facilitador que tem no Axis. Vou colocar o tempo de entrega também. Aí o padrão que você vai seguir aqui para os nomes dos campos, né? Vai depender de qual estratégia você quer utilizar, né? Tem gente que vai colocar tempo entrega, né? Como se faz lá na orientação a objetos em Java, por exemplo. Tem gente que vai usar o underline dessa forma. Então, empresas de desenvolvimento de software adotam um padrão, tá? Eu vou colocar da forma como está aqui no BR modelo. E aí outro campo que a gente tem é ficar fornecedor código, né? Notem que eu não estou usando padrão, de acordo com o de cima.
é só para seguir agora o que tem no BR modelo, FK produto código. Tá? E eu preciso definir o domínio certo para cada um desses campos que eu acabei de criar. Então, tempo de entrega. O tempo de entrega não é um texto curto, ele é um número, né? Um número inteiro mesmo, tudo bem. Okay? Agora, se quiser, né, se fosse a volta que um carro de corrida de Fórmula 1, quanto tempo demora para dar a volta no circuito, aí a gente utilizar um número com casas decimais, né? Mas não é o caso. E quando a gente tem as chaves estrangeiras, o tipo de dados tem que ser exatamente o mesmo que é lá na tabela onde é a chave primária. Então, no caso do código do fornecedor, tem que ser exatamente igual ao código de fornecedor que a gente tem aqui na tabela fornecedores. Agora, na verdade, eu não estou vendo exatamente o código do fornecedor, é o código pessoa, né, que é uma chave estrangeira também. Então, eu vejo lá na tabela fornecedores, quando eu criei, qual é o domínio de dados que eu utilizei, né, para esse campo. É o mesmo lá na tabela pessoa, campo código. Tá? Então, a mesma coisa que eu fiz em fornecedor, agora eu tenho que fazer aqui. Como lá em pessoa é numeração automática e em fornecedor, eu comentei, precisa ser um número inteiro, porque a numeração automática é um número inteiro, então a gente faz isso aqui também. Código do produto, a mesma coisa. Na tabela produto, é uma numeração automática, então eu preciso colocar aqui como um número inteiro. Okay? Faltou só definir a chave primária, que no caso é o ID aqui. Então, ou eu clico com o botão direito e seleciono a chave primária, ou então, se não, né, eu clicava aqui no botão chave primária. Tudo bem? Bom, se eu não tivesse o ID, como que eu ia selecionar uma chave primária composta no Axis? Então, ó, cliquei em um dos campos, aqui na parte cinza, seguro o Shift, clico no de baixo, botão direito do mouse e chave primária. Tá? Mas o correto aqui para nós, nesse momento, é o ID. Vou dar um nome para essa tabela, vou colocar apenas como fornece, não vou colocar entidade associativa não, com o conjunto de relacionamentos lá no modelo lógico é fornece, então eu vou colocar aqui como fornece mesmo. Tá? Claro que a gente sempre deve escolher os nomes mais apropriados que depois fiquem fáceis de serem lembrados, mas há empresas de desenvolvimento computacional, e muitas delas, né, principalmente quando você tem um número absurdamente grande de tabelas, que o nome das tabelas são códigos. Tá? E aí eles vão ter uma tabela de interpretação, o que aquele código significa, né? O que aquela tabela é, então. Bom, então, aqui no Axis também você pode colocar uma descrição para cada tipo de campo. Então, eu poderia justificar aqui, por exemplo, por que eu criei o ID, ao invés de utilizar o código do fornecedor e o código do produto como chave primária. Tá? Sempre você pode colocar a descrição. Clique em pessoa, eu tenho uma pessoa cadastrada, essa pessoa é um fornecedor. Produto, eu tenho 3 produtos, de código de 1, o código 1, 2 e 3. Então, uma possibilidade agora é ir lá em fornece e registrar quem pode fornecer aqueles produtos. Como eu só tenho um fornecedor cadastrado, eu vou utilizar o ID de fornecedor 1, que é o único que tem. Agora, produto, existe o 1, 2 e o 3, eu vou usar o 2. Tá? E vou dizer qual é o tempo de entrega desse produto. Então, posso colocar lá, sei lá, 5 dias. E aí eu estou vendo aqui que eu esqueci de colocar um campo, que é o preço. Né? Mais um atributo que tinha nessa tabela. O Axis tem um facilitador. Venho aqui, ó, clico para adicionar um novo campo. Como é preço, eu vou colocar em moeda. É claro que a gente estamos levando em conta, sim, a moeda é real. O preço a qual o fornecedor fornece o produto é de, sei lá, R$1,50, olha o que ele fez. Ele já colocou o R cifrão, né, dizendo que é reais. Então, se você quiser colocar valores em dólar ou qualquer outra moeda, como o Axis está em português, você não vai poder criar exatamente um campo moeda. Cria um campo número, tá? Vai ser um facilitador. Aí, quando eu venho na tabela pessoa, e aí vocês vão perceber que tem um maisinho aqui nesse registro. Para todas as pessoas, vai poder ter um maisinho, desde que essa pessoa seja um fornecedor ou
no caso, um funcionário. E quando você clica nesse maisinho, o que ele está abrindo aqui, nesse caso dessa pessoa de código 1, são aqueles dados que eu cadastrei não na tabela pessoa, mas na tabela fornecedor. Tá? Porque ele está relacionado, ele já consegue fazer essa ligação entre as duas tabelas por meio de chave primária e chave estrangeira. O produto ele teria que apontar para a tabela fornece, né? Porque tem o identificador do produto que migrou para a tabela fornece e não tem nenhum maisinho aqui. Assim como também a expectativa que a gente podia ter aqui do fornecedor, o maisinho dele ser para a tabela fornece, também não aconteceu. Por que será que isso não aconteceu? Então vamos fazer o seguinte, ó. Ferramenta de banco de dados, a gente vai lá em relações e até o momento das 4 tabelas a gente só implementou para 2 as relações. Então é claro, é por esse motivo que ele não vai fazer associação nenhuma, porque a gente não fez o relacionamento das tabelas. Então eu preciso trazer a tabela de produto para cá e preciso trazer também a tabela fornece. Vou relacionar o código do produto com, aí tem que tomar cuidado, né? Código do produto com o código produto lá na tabela fornece, impor a integridade referencial, clicar em criar, né? E aí uma mensagem que vai aparecer para vocês, ó. O mecanismo de banco de dados não pôde bloquear a tabela fornece. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, eu estou com as tabelas tudo abertas lá. Então, cancelo aqui, vou fechar, né? Já havia comentado que eu precisava fechar as tabelas, se elas estiverem abertas a gente não consegue fazer os relacionamentos. E tento de novo, código lá da tabela produto com fk produto código na tabela fornece, seto impor integridade referencial e crio. Pronto, agora deu certo. Né? O código desse produto pode estar infinitas vezes aqui na tabela fornece. Ao invés de usar N, o Axis usa nessa visão aqui o símbolo de infinito. Faz sentido. E agora, de fornecedor, a gente vai pegar o código e arrastar até a sua respectiva chave estrangeira lá na tabela fornece e impor integridade referencial também. Clico em criar. Aqui, isso, ó. Já fica um pouquinho melhor a visualização, né? Então, pessoa está relacionado com fornecedor, o identificador de pessoa que veio para fornecedor, só que a pessoa ela pode ser apenas um fornecedor, então por isso que é 1 para 1, e como eu comentei, chave primária com chave primária, então o Axis entende que só pode ser 1 para 1 mesmo. E aí o identificador de fornecedor migrou para fornece, o identificador de produto também migrou para fornece. Então ótimo. Aí a gente vai dar um duplo clique em produto, e já começou a aparecer o maisinho, ó, tá? Agora, tem produto que, por exemplo, o de código 1 não tem nenhum registro relacionado a ele. Agora, o 2, que é a borracha, ó, já tem, né? Que é a da tabela fornece. Okay? E o 3 também não tem nada. Então, só da tabela 2, só do 2. E quando eu clico em fornecedor, eu tenho o maisinho aqui do fornecedor e está apontando para o fornece. E aqui, o que antes era só um nível, né, já virou 2. Ó. Então eu estou em pessoa, eu vejo os dados dela lá na tabela fornecedor, e lá na tabela fornecedor eu consigo clicar no maisinho também e visualizar o que ele fornece. Tá bom? Então essa é a importância de você ficar dividindo as várias tabelas e relacionando todas elas. Um banco de dados ele tem que ser todo relacionado. Né? Você não pode ter nenhuma tabela isolada ou conjuntos de tabelas isolados. Não. Por meio de uma tabela, se você for seguir as linhas de relacionamento, você deve conseguir chegar em qualquer outra tabela do banco de dados. Ele tem que estar totalmente relacionado. Okay? Então era isso. O Axis tem muito mais recursos, né? Mas os recursos base, né, principais aí para você já formar um bom banco de dados e começar a trabalhar com qualquer outra ferramenta, né, de programação de computadores, já é o suficiente que eu passei nessa aula. E aí cabe explorar um pouquinho mais a ferramenta, né? O potencial é bastante grande. Depois a gente também pode explorar os forms, né, os formulários e relatórios, que aí aumenta o poder de trabalhar apenas com o Axis e não depender de outras ferramentas de programação. Então é isso, pessoal.